Olá, eu sou o Fabrício Mascarenhas, radiologista intervencionista, cirurgião endovascular, diretor do Departamento de Oncologia da Sobrice, e hoje nós vamos continuar com nossa sessão de podcast HCC3. Gostaria de convidar e ter a honra de ter ao lado o professor Alexandre Cerqueira, que é cirurgião geral da UFRJ, o professor Antônio Luiz Eiras de Araújo, que é radiologista da Rede 2 da UFRJ, e a professora doutora Annalise Coutinho, que é oncologista da AMO, DASA, e presidente da SBOC. Nós vamos começar com um caso clínico desafiador, com o intuito de discutirmos algumas condutas referentes ao HCC. Então, trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 84 anos, hipertensa, diabética, DPOC leve/moderado, metabólica, que durante um ultrassom abdominal evidenciou um nódulo de aproximadamente 5,2 centímetros, não associado a dor ou outros sintomas. Não tem trombose, infarto, AVC, virologia para hepatite negativa, sem etilismo, com alfa-feto de 12,6. Realizou uma tomografia, e aqui eu vou colocar apenas o laudo, com um fígado com dimensões preservadas, com contornos regulares, com nódulo realce heterogêneo na fase arterial, hipocapitante na fase portal e tardia washout, e realce periférico, nos segmentos 4, 5, 4, 7 e 8, medindo 7,3 por 5,2 nos seus maiores eixos. Essas são as imagens. Então, na imagem do canto superior esquerdo, sem contraste, à direita na fase arterial, fase portal e fase de equilíbrio. Eu queria começar com o doutor Antônio Luiz Eiras. Qual a sua opinião desse exame? O que você acha? Como você interpretaria esses achados? Então, vamos lá, Fabrício. É uma ATC multifásica, né? A gente tem as fases que você citou, sem contraste, arterial, portal e tardia. E acho que o primeiro aspecto de importância para a interpretação é a gente, com a imagem que a gente tem, a gente vê o fígado de contorno regular, né? Excluindo na lesão uma densidade homogênea nas diferentes fases obtidas. Então, nos passa uma ideia de um fígado não cirrótico. Tá? Perfeito. Isso é importante para depois a gente interpretar a imagem e utilizar determinados critérios diagnósticos. Sob o ponto de vista da dinâmica de impregnação, chama a atenção a hipervascularização, mais de 50% da lesão, e uma rápida lavagem já na fase portal e também mantida em fase tardia. Então, essa combinação, você diminui o seu leque de diagnósticos diferenciais quando você identifica uma lesão hipervascular com lavagem. Tá? E a topografia você já citou, é uma lesão relativamente central no fígado. Doutor Antônio, você teria alguma hipótese diagnóstica ou mais de uma? É possível utilizar o critério Lee-Hadds para essa caracterização deste nódulo? Então, Fabrício, exatamente por isso que eu salientei de início que não há aspectos de hepatopatia crônica. O Lee-Hadds, que é um protocolo de manejo de conduta de lesões focais, ele é utilizado especificamente em pacientes cirróticos, pacientes com hepatite crônica pelo vírus B, ou pacientes que têm ou já tiveram carcinoma hepatocelular. Como o nosso paciente não preenche esses critérios, ele não é elegível para o protocolo Lee-Hadds. Sob o ponto de vista de etiologia, né, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial das lesões hipervasculares de aspecto tumoral. Tá? Sem sombra de dúvidas, o carcinoma hepatocelular é uma delas. Entretanto, o diagnóstico por imagem não pode ser bancado. Lembrando que, no contexto do paciente cirrótico, 95% das vezes a gente faz o diagnóstico pela imagem. Nesse contexto paciente, infelizmente, a gente não pode utilizar a imagem para determinar o diagnóstico definitivo do paciente. Obrigado. Doutora Annelise, doutor Alexandre Cerqueira, vocês indicariam biópsia nesse caso? Se sim, por quê? Então, inicialmente, agradecer aqui a participação. A questão assim, que é importante nesse caso, que a gente pode até comentar, é que é um fígado não cirrótico, né? E provavelmente uma doença metabólica. Então, assim, não é comum, mas o paciente que tem doença metabólica, MASH, né, tem uma chance muito maior de paciente que não tem um fígado esteatótico, até 6 vezes mais de ter um CHC. Como o doutor Antônio comentou, como ele não tem cirrose, né, eu acho que tem que fazer uma biópsia nesse paciente. Né? Certamente, eu acho que tem indicação justamente por não termos um fígado cirrótico. E, adicionalmente, eu acho que talvez nos próximos anos a gente tenda a fazer mais biópsias, sim. Independente até do critério radiológico, né? Hoje em dia, o critério radiológico nos respalda no fígado cirrótico com washout a preterir da biópsia, mas com o avançar das terapêuticas sistêmicas, com o conhecimento hoje da biologia molecular e, eventualmente, com o achado de alguns alvos
possíveis terapêuticos, eu imagino que a biópsia ela vai começar a ser mais incorporada. O hepatocarcinoma é praticamente a única doença neoplásica onde a gente pretere da biópsia se tem os critérios radiológicos no fígado cirrótico. Todas as outras doenças oncológicas a gente acaba fazendo a biópsia para conhecer um pouco mais, para confirmar a histologia e conhecer um pouco mais da biologia molecular. Então, nessa paciente, sem dúvida nenhuma, o critério de não ter a doença de base já nos colocaria para a biópsia e talvez isso passe a ser uma coisa mais frequente para um espectro mais amplo de pacientes. Doutora Anelisa, você sente falta das biópsias no HCC? É algo que lhe incomoda não ter, ou ter que tratar, ou ter que usar? Porque antigamente a gente não tinha nenhum tratamento para o HCC, depois vieram os TKIs, com resultado não tão adequado, e agora com a imunoterapia os resultados são realmente... O grupo de Barcelona, eles biopsiam muito mais, né? Muito mais do que a gente. Então, o oncologista está habituado a ter uma biópsia. E a biópsia nos fala de particularidades que muitas vezes determinam tratamentos. No hepatocarcinoma, hoje, a gente ainda não tem uma determinação, uma escolha pautada em critérios moleculares que nos obrigue a fazer biópsia. E os critérios radiológicos, de fato, eles são precisos, especialmente num fígado comprometido. Mas certamente que nós gostaríamos muito mais. Eu acho que a gente aprenderia mais também se a gente passasse a biopsiar mais os hepatocarcinomas, tá? Bom, então foi discutido no tumor board, definido por biópsia, que é o posicionamento da agulha, e esse foi o resultado. Então, como visto no exame de imagem, e o Dr. Iras já havia comentado, o paciente não tem cirrose, não tem doença crônica do fígado, e o diagnóstico histopatológico foi de um hepatocarcinoma. Diante dessa situação, uma paciente de 84 anos, hipertenso, diabético, metabólica, com DPOC, qual seria a conduta de vocês? Eu vou só citar para facilitar todo mundo aqui na mesa, aqui, assim, a localização da lesão é a lesão alta, né? A lesão ali na imagem da tomografia, ela pega ali o 8 e o 7, ali um pouquinho do 4 e está bem próximo das veias hepáticas direita e média. Então, seria uma hepatectomia direita numa paciente de 84 anos com DPOC leve e moderado. Eu, como cirurgião, eu já não eu tiro o veio ali, eu já corto, já de cara. Se fosse um paciente jovem, você indicaria a cirurgia upfront? Direto? Ou faria algum tratamento local antes? Acho que no caso teria que fazer um tratamento local para diminuir a lesão, talvez embolizar o fígado, não ter que calcular ali por uma tomografia, uma volumetria para ver o tamanho do fígado remanescente, para saber se conseguiria fazer direto a cirurgia do front. E eu acho que naquele tamanho ali eu teria que talvez embolizar o fígado. Mesmo não cirrótico? Mesmo não cirrótico. Doutora Anelisa? Em primeiro lugar, realmente todos os pacientes devem, essa paciente em particular, passar por um tumor board, né? Para fazer justamente essa escolha e saber que o cirurgião não operaria. Eu acho que essa paciente é uma paciente que primariamente deve ser discutida para tratamento local, tá? Não cirúrgico, né? Então, aí eu diria entre a discussão de quimioembolização, para ablação a lesão é grande demais, diria entre quimioembolização e radioembolização. Doutor Iras, algum comentário? Só na questão, sua opinião. Não, só na questão que foi citada pelo Alexandre, a opção de você fazer uma embolização para ressecar parte do fígado, né? Hoje a gente tem alguns estudos com ressonância contraste hepatobiliar para estudar esse fígado remanescente, se ele tem realmente uma função compatível com sobrevida do paciente. Então, um recurso que a gente possivelmente vai utilizar aí para frente. Perfeito. Bom, então, utilizando, obviamente que nem todo paciente vai ler o BSLC, mas eu acho que é uma normativa que a gente pode tentar ajudar a raciocinar entre um tratamento agressivo, o suficiente para eliminar a lesão tumoral, e um tratamento que não agrida, de certa maneira, o fígado. Então, dentro ele é um paciente de estágio A, né, por ser uma lesão única ou menos de 3 nódulos abaixo de 3 centímetros, com PS não seria 0. Mas não existe esse PS borderline com lesão única no BSLC. Mas olhando para essa situação, seria um paciente com lesão única, candidato à ressecção, obviamente, por conta das comorbidades, ele não faria. A indicação, então, seria pelo BSLC novo TACE ou radioembolização se a lesão é menos do que 8 centímetros. Bom, nós discutimos e foi optado por radioembolização com a ideia de ablação. Então, existe uma forma de fazer radioembolização com altas doses de radioisótopo, com o intuito de eliminar a célula tumoral e fazer como se uma segmentectomia por radioterapia interna. Então, esse procedimento é dividido em 2 fases.
Na primeira fase, nós fazemos uma avaliação das características da lesão e de como essa lesão capta ao contraste e como se existe ou não um shunt pulmonar. Então, a gente nota ali que já tem uma variação anatômica, onde a artéria hepática direita ela origina-se da mesentérica superior. Quando a gente vai avaliar as lesões, a gente tem uma lesão, uma artéria indo para o segmento 8 e 2 artérias indo para o segmento 7. Então, nós fizemos a injeção e esse aqui tem muitos trabalhos mostrando que é um fator prognóstico positivo de resposta. O paciente que faz a primeira fase capta a lesão com o marcador do tecnésio com albumina, ele é um paciente que, teoricamente, vai responder bem ao tratamento. Quando chega na segunda fase, tudo muda. Então, a gente pensou em fazer 2 injeções. Quando nós vamos avaliar, existia uma fuga de fluxo para a lesão do segmento anterior. Então, nós caracterizamos e dividimos para uma lesão 3 doses. Isso que a gente tem feito de maneira frequente. Aumentar a dose e diminuir a chance de exposição para o fígado não tumoral. Então, a gente optou pela seletivação do segmento 8, dando 0,62 gigabecquerel. No segmento anterior do 7, 0,76 e no segmento posterior, 0,77. E esse é o SPECT pós, mostrando uma captação importante do ítrio e, como já comentado, é uma lesão que, teoricamente, vai ter um resultado satisfatório. Algumas questões são importantes, aí eu vou já discutir isso com o doutor Ira mais de uma vez, mas assim, quando a gente faz a radioembolização, a gente tem muita dificuldade de acompanhar esse paciente. Se a gente não tem um marcador, como o caso da paciente, ela não tem um marcador positivo, ou seja, a alfa-fé dela é subnormal, é um pouco acima do limite superior. Então, não tem um parâmetro positivo de resposta. E aí, quando a gente faz uma ressonância ou um exame de imagem precoce, é muito difícil para o radiologista definir se esse paciente está em resposta ou não em resposta. Existe alguma ferramenta radiológica que você poderia utilizar para me dizer assim, olha, esse paciente teve uma boa resposta precoce ou não? Porque existe essa mistura do radioisótopo junto com a imagem, isso acaba captando em algumas áreas que não captavam antes, enfim. Já existe algum protocolo para isso? Olha que interessante, Fabrício, a gente não combinou nada, né? Mas tem um protocolo do Lihatz, um Lihatz que a gente pode talvez adaptar ou pelo menos ver qual é o raciocínio que ele teve para a radioembolização 2024, extremamente recente. E a primeira situação que ele modifica é o time de você fazer esse acompanhamento. Né? Esse time, normalmente, para as terapias de tratamento transarteriais ou por ablação, o primeiro time é 30 dias. E não adianta você ser tão precoce na radioembolização. Né? Habitualmente, a gente espera em torno de 3 meses para fazer a primeira imagem. Tá? E o objetivo aqui não é ter a necrose total. Se ocorrer, ótimo, mas se ela não ocorrer, tá? A gente até classifica esse tipo de resposta como tumor não progredido. E a gente vai fazendo novas imagens, porque há uma tendência de redução tanto do tamanho quanto da vascularização. É óbvio, se você conseguir, nesse primeiro time, não ter vascularização, uma excelente resposta ao tratamento obtido. Mas não quer dizer que, se tem impregnação, que não houve necrose daquele tecido. Okay? Não progressão é um critério de resposta. Exatamente. E a gente vai ver lá na frente se vai ser uma resposta total, um tumor não viável ou não. Mas ele prescinde de uma segunda visualização ou terceira visualização desse tumor. Doutora Annelise, eu estou com esse paciente, fizemos a radioembolização, o resultado do SPECT foi muito bom, muito positivo, mas eu não sei o quanto que esse paciente respondeu. Você indica adjuvância? Excelente pergunta, assim. O estudo que a gente tem de adjuvância, né, mais respaldado, que é o Embrave 050, que é a atezolizumab com bevacizumab, ele aumentou sobrevida livre de recorrência. A gente ainda não entende direito o benefício real para a sobrevida global. Provavelmente é uma estratégia que empurra um pouco mais a recorrência, tá? E aí a gente vai ter que analisar caso a caso. É claro que o estudo foi desenhado muito mais para ser adjuvância pós-ressecção, tá? Alguns pacientes, obviamente, vão ter adjuvância pós-tratamento local não cirúrgico. Mas em relação a pós-radioembolização, a gente não tem nenhum estudo preciso para isso, para indicar adjuvância. Nessa paciente em particular, provavelmente eu não indicaria, idade, comorbidade, acabou de fazer um tratamento local, tá? Há estudos desenhados em andamento sobre combinação, né, de radioembolização
com imunoterapia, com terapia-alvo, com ambos, para tentar justamente incrementar um pouco mais o efeito sinérgico dessas estratégias e poder prolongar, eventualmente, o período sem doença, tá? Então, acho que há espaço para discussão fora de protocolo no momento, não há nenhuma recomendação formal para a população geral, independente de ser essa paciente, de oferecer adjuvância nesse momento, mas para esta paciente em particular eu não ofereceria. Nós dois tínhamos alguns casos em conjunto a gente fazia na época, só tinha TKI, fazia aqui embolização, sorafenib, não respondia, voltava e fazia aqui embolização, fazia esse jogo. E às vezes com a radioembolização isso acontece, às vezes o paciente está em imunoterapia, para de responder, vai para a radioembolização. Existe uma certa tentativa de bloquear essa lesão de várias formas. Talvez essa adjuvância em algum momento seja importante, a gente não tem resposta, mas talvez é muito difícil, porque a gente não tem uma resposta radiológica, a gente não tem um marcador, e eu não sei se o tratamento foi realmente eficaz. Eu tenho uma imagem muito boa, mas são 4, 5 meses esperando. Se esse paciente progride, para onde a gente vai? A questão é que oferecer uma adjuvância agora, você só está antecipando o tratamento sistêmico. Você acabou de fazer um tratamento local para essa paciente. Sim. Então, acho que aguardar 3 meses não é nenhum demérito absoluto, tá? E se a progressão for rápida o suficiente para que 3 meses depois, na avaliação, a doença já esteja de novo mostrando aí sua força, ela vai entrar em tratamento sistêmico. A intenção só que vai ser diferente, né? A intenção da imunoterapia ou da combinação ou do TKI, o que a gente escolher, vai ser a intenção paliativa, mas vai ser um tratamento sistêmico para tratar a doença. Eu não teria uma pressa nessa paciente específica em me antecipar a isso e oferecer uma adjuvância sem evidência de doença macroscópica, e você ainda está no período de resposta ao tratamento local. Até esse período de 3 a 6 meses, você consegue ver o comportamento biológico. Exatamente. Do tumor. A biologia tumoral vai se mostrar para você, né? Obviamente, diferente, talvez, se a gente estivesse discutindo um paciente muito jovem. Mas, mesmo assim, reforço de que a gente não tem ainda estudos relevantes de adjuvância pós-radioembolização. Doutor Alexandre Cerqueira, o professor Riad Salem, da Universidade de Chicago, ele tem uma vasta experiência com radioembolização. E ele tem cada vez mais defendido a radioembolização como primeira linha de tratamento local nos pacientes não candidatos à ablação, e com um dos grandes objetivos, muitas vezes, é o tratamento cirúrgico com intuito curativo. Porque quando a gente faz a radioembolização, o que acontece? Existe uma atrofia desse segmento e o lobo contralateral ele cresce. Então, teoricamente, você tem um efeito melhor do que fazer uma embolização portal, onde esse paciente vai ficar 30, 40, 60 dias sem nenhum tratamento, entre aspas, e eventualmente essa doença pode progredir. Eu queria saber a sua opinião nisso, se você tem experiência com esses pacientes que fazem radioembolização e eventualmente acontece essa hipertrofia do lobo contralateral, e qual a sua ideia em relação a esse assunto? Então, tem 2 coisas. Na imagem que mostrou ali, no controle, não sei se vai mostrar depois, você vê que tem uma alteração já perfusional ali daquela região ali. Então, se fazer uma hepatectomia num paciente que pós-radioembolização, que teve uma boa resposta, aí eu vou repetir. O ideal é esperar pelo menos 3 a 6 meses. Então, você opera paciente muito precoce, você tem a chance de ter um comportamento agressivo, você opera e depois vai ter recidiva. Então, normalmente eu espero aí pelo menos uns 6 meses para ver o comportamento biológico da lesão. Geralmente tem essa característica, você pode fazer ressecção menor. Particularmente, isso é muito difícil a gente ver, né, no dia a dia, porque a radioembolização cada dia está um pouco mais, mas não está num número frequente. Não está tão na nossa rotina, até pela questão do valor, né, convênio liberar essas coisas. Mas é uma perspectiva. Uma coisa que você citou no começo, que é bem interessante, né, é a preocupação de ter o shunt pulmonar. Eu tive experiência lá atrás, uns 8, 10 anos atrás, um paciente foi fazer em Miami e voltou aqui, ficou ótimo, maravilha, com 2 semanas ele estava samaritano e pneumonite actínica bilateral e realmente teve uma lesão grave e faleceu. Então, isso é extremamente importante na realização do procedimento, essa preocupação do shunt. Mas, do ponto de vista cirúrgico, ali você pode ver que teve uma resposta ótima e você pode fazer uma ressecção mais econômica, sempre poupando o fígado. Mas, mesmo nessa paciente, eu não faria com 84 anos. Obrigado. É muito difícil para o radiologista, mas, doutor, isso aqui acontece sem imagem, me perdoe, só tem 2 fotos. Isso é como se fosse um
um crime como radiologista, Não, mas é o que eu vamos lá. consegui separar aqui para você. Vamos lá. Então, ela teve uma avascularização de boa parte da lesão, né? Mas repara que ela tem um realce periférico um pouco assimétrico. A face medial dela tem uma espessura um pouquinho maior. Então, sob o ponto de vista de análise, ele seria classificado como uma lesão não progredida, né? Mas não totalmente resolvida. Possivelmente, a gente vai ter que ter mais à frente um controle para ver se esse componente medial dela ele cresce ou se ele se torna avascular como o restante da lesão. O fato de ter reduzido a lesão entra como critério. Sim, sim. Na realidade, o que a gente avalia é diminuição e ausência de vascularização para entender como uma resposta completa. Tá? Perfeito. Bom, essa foi só o exame da imagem, acho que você já falou bem. A lesão reduziu de 7,3 para 4,8. O paciente continua assintomática, deve fazer um controle no próximo mês. Em relação ao segmento dessa paciente, o que vocês fariam para a gente saber se essa lesão está em progressão, se está melhor? Eu não tenho um laboratório. O alfa-feto dela é um alfa-feto limítrofe. Como que vocês fariam o segmento? Bom, posso opinar? Claro, você é especialista. Eu sugeriria ressonância, porque você tem uma ressonância base de pós-procedimento. Ressonância, a gente tem uma técnica de subtração que a gente vê muito bem a vascularização interna, e esses recursos eu não tenho, por exemplo, na tomografia computadorizada. Então, eu sugeriria ressonância para fazer essa avaliação. Tá? Tem os trabalhos novos de PET-CT com FAP, tá? Que é um outro radioisótopo também que tem demonstrado benefícios aí no carcinoma hepatocelular, mas primariamente ressonância. Doutora Ana? De acordo, total. O Antônio Eiras fala e você... É sempre assim. Bom, vocês têm mais algum comentário a fazer? Querem? Excelente caso, acho que só mostra o quanto que a gente tem que fazer as discussões sempre multidisciplinares. Não, e sempre ter um radiologista excelente na equipe, tem que ter sempre na discussão, que ajuda muito o cirurgião na hora de decidir as coisas. Baseado em literatura, mas considerando as particularidades individuais, né? Exatamente. Acho que o importante é a multidisciplinaridade. Bom, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Desculpem aí, eu não consegui me enviar o caso antes, então foi um tumor-board mesmo, real, porque eles não conheciam o caso. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Obrigado.